Tudo bem? Vamos à nossa aula de português. Hoje nós teremos um conteúdo novo, né? Para aprender, para compreender, e nós trataremos do artigo e do numeral. Vamos às explicações e também à atividade. Vocês estejam com o livro aberto nas páginas 146 e 147, onde estão as explicações e também as questões. Está certo? Vamos lá? E estou aguardando as atividades. Não esqueçam de enviar devidamente respondida, organizada, com o cabeçalho bem organizado, para que eu possa registrar a atividade realizada de cada um de vocês. Está bem? Vamos à nossa explicação. Os artigos. Os artigos, meus amados, na língua portuguesa nós temos dois, que são os definidos e os indefinidos. Os artigos definidos, ele tem como característica, né, como informação, ser aqueles que particularizam o substantivo, ou seja, que se relacionam com o substantivo de forma para particularizá-lo. E são eles: o, a, os e as. E os indefinidos são aqueles que generalizam o substantivo, ou seja, trata de uma forma generalizada o substantivo, que são eles: um, uma, uns e umas, ok? E eles, né, os artigos definidos e indefinidos, eles estão diretamente relacionados com o substantivo, que é uma classe de palavras que nós já estudamos há algumas aulas anteriores. Dando sequência, os artigos podem se unir a outras palavras, como nos exemplos a seguir. Então, vamos lá. Nós temos o de, que é uma palavrinha, mais o a, que é o artigo. Então, junção do de com o a, temos da. De mais as, nós temos das. De mais o, forma do. E de mais os, forma dos. Então, nós temos aqui a junção de palavras, que no caso é o de, né, que se repete, e o artigo definido, o, a, os e as, formando assim da, das, do e dos, ok? Também temos o em mais a, em é uma palavrinha, e o a também é um artigo definido, forma na. Em mais as, forma nas. Em mais o, forma no. E em mais os, forma nos. Então, nós temos também aí a formação de outras palavras a partir da junção dos artigos definidos e uma outra palavrinha, está certo? Que no caso aqui dos exemplos foi a palavra em e, como já falei anteriormente, a palavra de. Então, vamos recapitular. Artigo é uma palavra que antecede o substantivo e tem a função de particularizá-lo ou generalizá-lo. Vamos fazer uma pausa para compreender. Então, o artigo, o que eu tenho que entender primeiro, professora? Que artigo é uma palavra. E ele está se relacionando com quem? Com o substantivo. E sempre vai aparecer antes do substantivo. E quando ele aparece, quando ele surge, ele tem a função de particularizar ou generalizar o substantivo. Quando eu falo de particularizar, eu me refiro aos artigos definidos, que é o da primeira coluninha aqui, onde tem o, a, os e as. Quando eu falo em generalizar, característica de generalizar, eu me refiro aos artigos indefinidos, que é o da segunda coluna. Em uma, uma e uns e umas, ok? Os artigos variam em gênero, variação, mudança, sofrem flexão de gênero. Quando eu falo gênero, me refiro a masculino ou feminino. E em número, quando falo número, me refiro a singular e plural ou plural e singular. De acordo com o substantivo que acompanha, os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Já acabei de falar isso anteriormente. Então,
para sintetizar mais uma vez, nós temos os artigos definidos e indefinidos, que se relacionam diretamente com o substantivo. Eles se apresentam antes do substantivo, ou seja, antecede o substantivo, e eles variam, sofrem flexão de gênero, ou seja, masculino e feminino, e número, que é singular e plural. Ok? Vamos dar sequência. Agora nós vamos aos numerais. Tipos de numeral. Nós temos aqui 4 tipos. O primeiro é o cardinal. Lembrando que esse numeral que nós estamos estudando aqui em português, na aula de português, não é o numeral lá da matemática, né? Então, ele tem aqui uma característica diferente. Então, vamos compreender. Cardinal define uma quantidade de seres. Então, quando eu utilizo esse número, essa palavra, no sentido de quantidade de seres, eu estou me referindo a um numeral cardinal. O numeral ordinal, ele define uma sequência, uma ordem, uma posição. Olha, ordinal, o nome já nos ajuda a lembrar. Ordem, posição, sequência, ok? Multiplicativo, multiplicativo indica multiplicação, ou seja, muitos, não é isso? E o fracionário? Fracionário indica uma parte ou divisão. Está bem? Veja a diferença entre algarismos, sinais gráficos e numerais, palavras. Então, vamos lá. Olha, vamos entender. Estamos estudando tipos de numeral na língua portuguesa. Nós temos 4. O cardinal, o ordinal, o multiplicativo e o fracionário. Só que existe uma diferença. A diferença essa é qual, professora? Entre os algarismos, que são sinais gráficos, e os numerais. Os numerais são palavras. Por isso que estudamos os numerais em português, na língua portuguesa, porque se refere a palavras. Então, nós temos aqui as colunas, para que fique melhor compreendido e vocês possam consultar também para resolver as questões. Aí nós temos aqui os algarismos e nós temos os numerais, ok? Nós temos os arábicos, temos os romanos, os cardinais. Cardinais, lá está no tipo do numeral. Numeral cardinal serve para quê? Para definir uma quantidade de ser. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Ordinal, para quê? Para definir uma sequência, uma ordem ou posição. Aí nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, décimo, quinquagésimo e assim sucessivamente. Nós temos o multiplicativo, ou seja, indica multiplicação, que no caso em relação ao 1, né, não tem. Então nós temos ao 2, é o dobro, o triplo, perdão, amados, o dobro, o duplo, o dúplice. Em relação ao 3, triplo ou tríplice, ao 4, quádruplo, ao quinto, quíntuplo, e assim sucessivamente. E os fracionários, que também não tem referência ao número 1, mas temos ao número 2, que significa meio ou metade, ao 3, que é terço, ao 4, que é quarto, ao quinto, que é quinto, e assim sucessivamente. Então, amados, essa tabela não é para que vocês decorem, e sim para que vocês possam saber a diferença desses tipos de numeral e também consultar para que possa responder as questões e ir aprendendo, porque quando a gente consulta, quando a gente exercita, a gente aprende, ok? Então, vamos anote aí, que é a síntese, é o fechamento. Numerais são palavras que têm a função de indicar quantidades definidas. Além de quantidades, os numerais podem expressar a ideia de ordenação. Sim. Então, só para sintetizar, os numerais na língua portuguesa ela tem exatamente essa função de indicar a quantidade, mas essas quantidades são definidas. Por exemplo, João é o primeiro aluno da fila, da segunda fila. Então, nós temos aqui, primeiro aluno da segunda fila. Nós temos aí o primeiro, né, que indica uma ordem, uma posição da segunda fila. Também é uma
posição. Então, aí eu estou usando numeral para indicar uma sequência, uma ordem, uma posição. Está bem? Então, esse conteúdo é bem tranquilo. Eu acredito que vocês farão a atividade com muita calma e compreensão. Então, vamos às questões. Não há necessidade de copiar o texto, o trechinho, tá bem? Somente as questões. Releia este trecho do relato de viagem da família Schurman. Os mapas e as cartas náuticas indicam que estamos na Ilha dos Pássaros, um santuário de aves. O calor da tarde e a água transparente convidam a um mergulho. Impossível resistir. E quem quer resistir? De volta ao barco, o crepúsculo nos revela um espetáculo inesquecível. Milhares de aves voando em formação, como uma grande ponta de lança pontiaguda, retornam para seus ninhos, depois de um dia de pescaria em alto mar. A algazarra é ensurdecedora. A câmara fotográfica de Vilfredo tenta registrar o momento mágico. Observem, amados, que nós temos várias palavras destacadas. E o item A já vai exatamente perguntar a vocês a que classe pertencem as palavras em destaque. Professora, classe de palavras? Sim. Olha, nós já estudamos o substantivo, o adjetivo. Estamos estudando agora o artigo e o numeral. Então, vocês vão dizer, escrevendo, claro, a que classe de palavras essas palavrinhas que estão destacadas, elas correspondem. Eu vou dar até a dica. Elas são substantivo ou são adjetivos? É uma das duas, está bem? Para facilitar. E o item B. Anote no caderno a palavra que antecede cada um dos termos destacados. Muito simples. Tem a palavra mapas. Você vai escrever qual é a palavrinha que antecede mapas. Vocês já estão vendo. É a palavra os. Então, assim, você fará com todas as outras que estão em negrito. Vai colocar escrevendo somente a palavra que a antecede. Está bem? Vamos a 2? Observe a expressão um espetáculo inesquecível. Retirado do trecho acima. Ok. A. Que situação é caracterizada assim? Lembra que esse trecho, essa expressão foi retirada lá do trecho que está na questão 1. Você volta até a questão e vai escrever que situação é caracterizada assim. Um espetáculo inesquecível. Qual é a situação? Ok? Se refere aqui. B. É possível supor que, dos fatos vividos nessa viagem, esse foi o único momento em que a autora sentiu uma forte emoção? Você acha que foi o único momento? Sim ou não? E diz por quê. Tá certo? C. O sentido dessa expressão poderia ser alterado por um artigo? Lembrando que temos os artigos definidos e indefinidos. Está bem? Observem qual é o artigo que aparece aí nessa expressão. Um espetáculo inesquecível. Então, você vai dizer, escrevendo, claro, que se o sentido dessa expressão poderia ser alterado por um outro artigo. Se poderia ser colocado outro artigo aí e explica. Está bom? Está bem? 3. Releia a primeira frase do trecho transcrito na atividade 1. Primeira frase do trecho. Lá da atividade 1. Então, lá do trechinho, nós temos a primeira frase. Vou ler com vocês. Os mapas e as cartas náuticas indicam que estamos na Ilha dos Pássaros, um santuário de aves. Ok? Então, essa é a primeira frase. Aí vem a pergunta. A que gênero, masculino ou feminino, pertence a palavra mapas? E a palavra cartas? Como você chegou a essas conclusões? Então, você vai responder qual é o gênero, masculino ou feminino, das duas palavras, de mapas e cartas, e vai explicar como chegou a essa conclusão, ok? B. Qual seria uma das funções das palavras os e as? Para que está sendo empregada, com qual função está sendo empregada a palavra os e as? Está relacionada, meus amores, à pergunta do item A. Está bem? Para ajudar a responder. E a quarta questão é assim. Leia a seguir um trecho de um relato de viagem ao Everest.
Quando o avião levantou voo com destino a Miami, no dia 31 de agosto de 1991, levava a bordo apenas 3 imigrantes da expedição: Barney, Kenvi e eu. Éramos a primeira parte do grupo a deixar o Brasil. Fomos para os Estados Unidos somente com a bagagem de mão para comprar os equipamentos de montaria, fotografia, filmagem e radiocomunicação. O restante da equipe permaneceu no Brasil, mais 2 semanas acertando os últimos detalhes. Mais uma vez observamos que existem trechos que estão destacados. Então vamos ao item A. Também não precisa copiar esse trecho, tá bom? Somente as questões e os itens. Compare as 2 frases destacadas no trecho. Perfeito. Nós temos aí, levava a bordo apenas 3 integrantes da expedição. E a segunda frase, o restante da equipe permaneceria no Brasil. Qual delas apresenta informações mais precisas em relação à quantidade de pessoas? Aí você vai dizer se é a primeira informação ou se é a segunda. Se é a primeira frase ou a segunda frase. E explicar. Não esquece de explicar. B. Qual é a importância de fornecer informações precisas no relato de viagem? Qual é a importância? Para que serve? Qual é realmente a intenção de se colocar, de se fornecer informações precisas no relato de viagem? Esse gênero que nós estamos estudando? C. O que a palavra primeira indica em relação aos viajantes? Lembra de olhar lá no quadro onde eu expliquei sobre o numeral? Está bem? E justifique. Amados, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e vamos à nossa reflexão. Por mais obstáculos que a vida puser no meu caminho, não vou parar de lutar, pois sei que o melhor está para chegar. Verdade. Confiança. A esse pensamento nós damos o nome de confiança, de fé, de acreditar, né? Então fiquem todos com Deus e acreditem, vocês já são vitoriosos. Até a próxima aula.